Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito comum, mas às vezes nós não temos muita interação para saber o que aquilo é, certo? É intertextualidade. É exato. É um nomezinho meio complicado, né? Intertextualidade. E o que é inter? Inter, entre. Entre textualidade e texto. Então, o que é intertextualidade? Entre textos. Um texto conversando com o outro. Quando nós nos deparamos com isso, que é um recurso estilístico, que é um recurso argumentativo muito fácil de serem usados no dia a dia nosso. Você aí com certeza já se deparou com uma parte dessa, de intertextualidade. Só não deve ter é, relacionado ao que seria isso. Mas muitas vezes você está ouvindo uma música e essa música tem partes da outra. Você está lendo um texto e esse texto tem partes de outro texto que você já leu. Ou faz uma leve e às vezes até marcante presença do outro texto. Isso é chamado de intertextualidade. Recentemente, nós passamos pela Semana da Pátria. Ora, e o nosso hino nacional tem uma intertextualidade belíssima. Nossos céus têm mais estrelas. Vocês já viram isso? Nossos, nossos campos mais flores. Tudo isso está lá no texto de Gonçalves Dias, no poema de Gonçalves Dias. Então, isso se chama intertextualidade, quando um texto repõe partes ou, na maioria das vezes, algumas frases de outro texto. Então, isso se chama intertextualidade. Você que vai à igreja, certo? Com certeza você já viu no discurso do padre ou do pastor, ou de qualquer orientador que esteja lá dirigindo o culto, você já viu com certeza, à medida que eles vão falando, eles fazem uma retomada da Bíblia, de partes da Bíblia, ou então fazem uma nova versão sobre a Bíblia. Isso se chama intertextualidade. Ora, e que é muito comum no recurso argumentativo, no recurso da construção do texto. Por que nós vamos estudar isso? Para que nós possamos entender que isso é importante na hora que eu estou construindo meu texto. A língua portuguesa só tem sentido quando ela é efetivamente produtiva para você. Não só na fala, mas principalmente na escrita. Ah, mas hoje nós não fazemos mais tanta produção textual, mas você faz a leitura. A leitura que eu faço através do WhatsApp, das redes sociais, das mídias eletrônicas, mas é leitura do mesmo jeito. E uma leitura, às vezes, reporta a outra. Isso é intertextualidade. Então vamos ver lá? Vamos ver? Aqui é. O que é realmente intertextualidade? Vejam, a intertextualidade é um recurso utilizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que se estabelece sobre um e outro, se estabelece sobre o outro, um sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos, que faz referência explícita ou implícita aos elementos existentes em outro texto, seja a nível de conteúdo, de forma ou de ambos, forma e conteúdo. Resumindo tudo aquilo que eu utilizei para deixar vocês bem a par do que seria intertextualidade. Ou seja, quando você está conversando, argumentando, lendo, escrevendo, muitas vezes você lembra de um trecho de uma música, lembra de um trecho da Bíblia, lembra de um texto de um livro que você já leu. E às vezes você usa na sua argumentação. Então, isso é intertextualidade. É a conversa entre textos. Às vezes essa conversa está bem explícita, bem clara, mas às vezes ela está implícita, de maneira parafraseada, ou seja, de uma maneira mais sutil. Mas mesmo assim, seria a intertextualidade. Veja como é fácil. E isso, e porque aí nós vamos nos reportar aqui, ó, intertextualidade em quadrinhos. Em quadrinhos. Por quê?
Porque no quadrinho, certo? Na tirinha, na charge, isso é muito comum, é um recurso muito utilizado. Muito utilizado. E eu acho que vocês também adoram ler histórias em quadrinho. Eu amo ler histórias em quadrinho, que é um dos momentos mais fenomenais de leitura. Muitos começaram a leitura em si através de quadrinhos. E os quadrinhos, além de ter o texto verbal, escrito, tem um texto visual, imagético. E nos faz o quê? Reportar a bons momentos de leitura. Então, isso, vamos entender como isso se dá no processo de quadrinhos. Mas isso só acontece em quadrinhos? Não. Como eu já disse anteriormente, isso acontece em todo o processo linguístico. Ah, como assim? Tudo que eu crio, todo texto que eu elaboro, tem um pouco de intertextualidade. Por quê? Não existe um texto 100% puro. Quando eu escrevo, quando eu elaboro um texto, aí sim, eu faço recurso daquilo que eu já li. E é por isso que a leitura é tão importante. Ela é importante por isso, porque ela vai nos dar argumentos, subsídios para que nós possamos construir nosso texto. E às vezes esse texto vem marcado explicitamente, bem claro, que eu fiz recurso da intertextualidade, lembrei de outro texto, ou às vezes ele vem implícito. Eu começo a parafrasear. E o que é parafrasear? Falar de uma maneira mais sutil, sem dizer realmente aquilo que o texto disse, o anterior texto. Certo? Mas vamos entender? Vai ser fácil, certo? Olha aqui, esse quadrinho. Veja bem o quadrinho. Você já lembrou a história, não já? Já, com certeza. Você lembrou essa história. A original, qual foi? Tem um lobo e tem porquinhos. Os três porquinhos, na sua escola, na sua primeira fase da sua vida escolar, alguém já contou essa história para você e você já leu. Os três porquinhos, o lobo e os três porquinhos. Agora, olha bem a associação que é feita a partir daí. Olhe bem, perceba. Quem é esse aqui? Esse do meio? É, Cascão, né? Cascão. E você lembra as características de Cascão na história em quadrinho? Ele é um menino limpo, né? É, não, aí, muito bem. Ora, por isso você está aqui associado a essa história. Três porquinhos. O lobo correndo atrás dos três porquinhos e Cascão sendo um dos porquinhos. Por que essa associação? Por que esse recurso é tão utilizado nas histórias em quadrinho? Porque, para que eu entenda isso aqui, é preciso que eu lembre que Cascão é uma personagem das histórias em quadrinhos que não gosta de tomar banho, diferentemente de você, claro, né? Você toma banho, você escova os dentes, você se arruma. Cascão não. Cascão é aquele que detesta a água, detesta a limpeza. E ele é associado aqui aos três porquinhos. Porque na nossa cultura, porco é aquele que não gosta de limpeza. Até porque vive em uma pocilga, né? Mas aí, nem sempre. Mas é uma maneira de você adjetivar o outro através de porco. Seu porco. Você já escutou isso, né? É. Depreciando o outro. Então, aqui é. Para que eu entenda esse quadrinho aqui, é preciso, certo, que eu tenha alguns recursos anteriores. Cascão é o menino que não toma banho. E ele entrou aqui como um dos três porquinhos. E mais, o quadro aí vai fechar, porque imediatamente você lembra a história. Isso é uma intertextualidade. Uma personagem das histórias em quadrinho dentro de uma outra história. Então, isso é intertextualidade, que é tão comum quando você escuta isso, quando você vê isso, quando você lê. No seu dia a dia isso está marcante, certo? Mas vamos ver mais, ok? Para que você entenda melhor o que é intertextualidade. Olha aqui, a história original. A história original foi essa aqui, os três porquinhos. Mas no quadrinho anterior, um dos três porquinhos era uma personagem das histórias em quadrinho, Cascão, certo? Então, aqui nós temos
a história original e lá a intertextualidade. E essa aqui, vejam, todo mundo conhece Mônica, todo mundo conhece Mônica, certo? A menina que não é nervosa, né? É. A que nunca gostou de bater em Cebolinha, nunca. E hoje nós já temos o quê? As histórias em quadrinho de Mônica com já adolescente. Bem parecido com você aí. Adolescente com os problemas da adolescência e tudo. Então, ó, nesse quadrinho aqui, você vai ver, Mônica chega a um espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Isso é intertextualidade. Por quê? Porque essa fala não é de Mônica, não. Essa fala é de uma outra pessoa, de um outro personagem que você conhece. Então, isso é chamado de intertextualidade. Porque na história de quadrinhos de Maurício de Souza, Mônica, certo? Ela fez uma retrospectiva de uma outra história bem anterior. E qual foi a outra história? Você lembra? É um conto de fadas, em que a bruxa malvada, certo? Vai, olha aqui, ó. Entendeu? A história em quadrinhos é essa, a original. Mas a história em quadrinhos que Maurício de Souza fez foi essa, com Mônica. E Mônica não é a má, Mônica é a boa personagem. Diferentemente da malvada lá, né? Que vai ao espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Mônica tem uma autoestima elevadíssima, certo? Elevadíssima. Então, ó, isso se chama de intertextualidade. Mais uma vez, eu estou reforçando para que você entenda, que o nome parece ser meio esdrúxulo, meio esquisito. É, intertextualidade. Alguns já escutaram falar, certo? Mas outros eu não conheço. Mas agora aqui, nessa aulinha aqui, da TV, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, você está vendo e conhecendo. É para isso que nós estamos aqui, para servir e esclarecer os fatos a vocês. Vou perguntar, o que é intertextualidade? Exato. Quando um texto conversa com outro. Esse é o original, né? Olha aqui, observe que os quadrinhos retomam histórias já pré-existentes. Logo, lembram contos muito conhecidos por todos, isto é, o que chamamos de intertextualidade, um texto retomando outros já apreciados pelo público em geral. Às vezes essa intertextualidade é bem explícita, como agora. Ou seja, quando você se depara com isso aqui, principalmente com a fala de Mônica, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela no mundo do que eu? Você imediatamente lembra. Mas às vezes essa intertextualidade não é tão explícita, nós chamamos de implícita, por quê? Porque é um assunto que não é comum a todos. Embora esses textos aí sejam comuns, por quê? São contos consagrados na nossa vida de leitor, certo? Então, vamos ver mais. E aí, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal, que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13. Ora, mas você já escutou isso? Já. E quantas vezes você já não se viajou, você já se transportou, você já não viajou ao som das músicas que tocam esse ponto, certo? É uma música bem conhecida, não da geração de vocês, mas da geração anterior, mas que vocês curtem do mesmo jeito. Então, esse é o texto original, certo? Bíblico, Coríntios, 1 Coríntios. Vou repetir para que você entenda. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine, ou seja, frio. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor,
nada seria. Texto original, o texto que nós conhecemos, bíblico. Ah, e aqui? Você conhece? Conhece muito bem, conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja e não se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer, certo? Então, isso aqui é de Legião Urbana e que você conhece. E você escutou já. E você até se apaixonou, lembrou de uma velha paixão, certo? Uma paixão que vai deixar você transportar, mas se não tiver amor, nada acontece. Entendeu o que é intertextualidade? Não foi fácil entender intertextualidade. Dentro da nossa perspectiva, é quando um texto vai falar sobre outro que já existe, de maneira explícita ou implícita. Foi fácil, não foi? Então, fica aqui ligadinho conosco para aprender mais, hein? Tá certo? Um abraço para você, gente, e até a próxima. Tchau!